Fala, amantes da geografia, tudo bem com vocês? Bom, galera, sem mais delongas, vamos para mais uma aula aí do oitavo ano. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom, gente, então vamos aí para nossa aulinha. Deixa eu abrir aqui o livro de vocês e vamos lá. Vamos falar aí sobre o tema 2 do nosso livro do Farias Brito, unidade 2, tema 2, da Guerra Fria ao século XXI. Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso conteúdo aí pela disputa pelo controle no mundo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, tivemos aí duas grandes potências saindo vitoriosas. São elas a União Soviética e os Estados Unidos. Então temos União Soviética e Estados Unidos saindo aí fortalecidos da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, Estados Unidos, União Soviética, e eles passaram a polarizar o mundo. Eles passaram a rivalizar e tentar disputar aí para ver quem seria a principal potência no mundo. Dessa forma, o mundo teve uma ordem bipolar, o mundo ficou bipolarizado. Tivemos assim, então, o mundo dividido aí entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. E ambos disputavam ali para ver qual seria o país que teria supremacia mundial, que seria a maior potência do mundo. Além da disputa entre os dois países, tínhamos também essa disputa aí entre os dois sistemas econômicos, qual era o melhor a ser aplicado, capitalismo ou socialismo? Qual traria mais benefícios à população? Qual traria o maior desenvolvimento? Então tivemos um período aí em que tanto Estados Unidos quanto União Soviética, eles rivalizaram de uma maneira nunca vista, né? Eles estavam ali rivalizando e competindo em todas as áreas, tá certo? Vamos passar aí para a nossa próxima página. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Tá, beleza. E tá certo. Chegamos aqui na corrida armamentista e espacial. O que foi essa corrida armamentista e espacial? Foi um período em que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles estavam ali extremamente empenhados em descobrir tudo o que havia no nosso espaço. Agora, quando eu falo espaço, estou falando do espaço sideral, tá certo? E aí começou basicamente uma corrida espacial, onde eles estavam disputando para ver quem mandava uma nave mais longe, que demonstraria quem tem a melhor tecnologia, quem conseguiria mandar um homem até a Lua, quem conseguiria chegar até a Marte. Enfim, eles começaram uma disputa desenfreada aí, investindo bilhões em recursos de tecnologia para poder explorar aí o nosso espaço, né, o nosso universo conhecido aqui, as nossas proximidades do sistema solar. Nesse período ocorreu também a chamada corrida armamentista. O que seria essa corrida armamentista? Tanto Estados Unidos quanto União Soviética estavam ali disputando para ver quem tinha o maior e o mais poderoso arsenal bélico, quem poderia ser a maior potência em armamentos do mundo. Lembrando que no final da Segunda Guerra os Estados Unidos tinham demonstrado o seu poder, né, jogando aquelas bombas nucleares lá em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, dando uma grande mostra de poder para o mundo, né? E a União Soviética obviamente não ficou para trás e começou a produzir
muito. E aí a gente teve o período conhecido como Guerra Fria. O que foi esse período conhecido como Guerra Fria? Foi exatamente o período em que o mundo viveu ali um medo de uma guerra nuclear. Os Estados Unidos já tinha suas bombas nucleares. A União Soviética também desenvolveu as delas e passou a produzir uma quantidade muito grande, superando a quantidade que os Estados Unidos tinha. Então o mundo ficou abalado, porque uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética poderia ter efeitos catastróficos aí para o mundo todo, tá certo? Então todo o planeta viveu um grande período de apreensão, de medo, né, com receio de que uma hora Estados Unidos e União Soviética declarassem uma guerra nuclear e acabassem envolvendo o planeta inteiro e até destruindo o nosso planeta inteiro, tá certo? Essa Guerra Fria aí recebeu esse nome porque não houve o calor da batalha entre os principais envolvidos, tá certo? Não estou dizendo que não tivemos conflitos, que não tivemos mortes na Guerra Fria. Tivemos. O que a gente não teve aí foi o confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Nenhum dos dois chegou a disparar diretamente um contra o outro. Por isso, o nome Guerra Fria. Não houve o calor da batalha, tá certo? Chegamos às áreas de influência, né? Durante esse período da Guerra Fria, em que o mundo estava bipolarizado aí entre Estados Unidos e União Soviética, tivemos as áreas de influência de cada um. Por exemplo, a União Soviética, ela passou a influenciar bastante ali o leste europeu e uma parte da Ásia, né? Então, todo o leste europeu passou a adotar o regime socialista, se aliou à União Soviética e, consequentemente, passou também a rivalizar ali com Estados Unidos, tá bom? A China também, por sua vez, ela se aderiu a esse socialismo em 1949 com o apoio da União Soviética. Então a China também passou a ser um país socialista, tá certo? Opa, desculpa que eu passei a página sem querer. Vamos voltar lá onde estávamos. Então a China também passou a ser um país socialista. E os Estados Unidos também tinha a sua área de influência. Então a gente tem os Estados Unidos comandando a Europa Ocidental e os Estados Unidos sentiu a necessidade de colocar o sistema capitalista presente também na Ásia. Então ele começou a ajudar alguns países ali da Ásia, inclusive o Japão, né? Então os Estados Unidos, que destruiu o Japão com as bombas atômicas, depois ele foi lá ajudar a reconstruir o Japão, né? Então a gente tinha basicamente essa divisão aqui acontecendo no mundo, tá certo? Tínhamos aqui os países capitalistas, né, que apoiavam os Estados Unidos. Temos aí Portugal, França, Espanha, Itália, Bélgica, né? Temos aqui uma parte da Alemanha, que a Alemanha nesse período aí estava dividida. Temos a Noruega, Suécia, Finlândia, enfim. E Inglaterra aqui também, né? Não podemos esquecer. E do lado socialista, temos aqui a União Soviética, a Polônia, a Romênia, a Bulgária. Temos ainda aqui a antiga Tchecoslováquia, tá? Hoje a República Tcheca e alguns outros territóriozinhos ali. Então toda essa galera do lado de cá, em amarelo, estava ali do lado socialista, consequentemente apoiavam ali a União Soviética. E desse outro lado aqui, a galera capitalista e consequentemente apoiavam os Estados Unidos, tá bom? Continuando aí, durante esse período criou aí o termo cortina de ferro na nossa Europa aqui, né, onde a gente estava visualizando aqui, ó.
E essa divisão aqui foi caracterizado como se fosse uma cortina de ferro que tivesse descido, separando o mundo aí em duas partes, né? Numa parte capitalista e outra parte socialista. Uma parte aliada dos Estados Unidos e a outra parte aliada da União Soviética, tá certo? Essa barreira aí, ela também existia como uma fronteira ideológica, tá certo? Tinha uma ideologia ali, não era apenas dinheiro, não era apenas território. Então tinha toda a questão ideológica do sistema econômico, do sistema social que estaria sendo empregado nesses territórios. Vamos para frente. Vamos ampliar aqui e ver o que temos. Deixa eu aproximar mais um pouco. Muito bem. Como eu já havia falado aí anteriormente, a Alemanha ela passou a ser dividida, olha aqui no nosso mapa. Deixa eu dar mais uma ampliada aqui para a gente poder visualizar melhor. Então temos aqui, ó, a Alemanha dividida em duas partes, né? Temos aqui a República Federativa Alemã Ocidental, República Federativa Alemã Ocidental, capitalista e sob o comando aí dos Estados Unidos. E temos aqui a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental Socialista e, consequentemente, comandada ali pela União Soviética, tá bom? Por que a Alemanha está ali dividida? A Alemanha ela foi a principal culpada ali, né, pela Segunda Guerra Mundial, e os países vencedores acharam que seria interessante que mantivessem tropas lá para poder controlar a Alemanha, para que ela não quisesse começar uma nova guerra de novo, tá bom? Nova de novo, olha que top, né? Bom, nossa, eu tenho que parar de apertar esse botão que está passando aqui o slide. Vamos voltar. Pronto. Então, a Alemanha foi dividida aí em duas partes, tá certo? Uma parte socialista, uma parte capitalista, uma parte comandada pelos Estados Unidos, a outra comandada pela União Soviética. E ela chegou a ser dividida até com um muro, tá certo? A cidade de Berlim, capital da Alemanha, inclusive tinha um muro atravessado no meio da cidade, separando ali o lado capitalista do lado socialista e impedindo que as pessoas de um lado passassem para o outro. Imagina que tem um muro separando aí a metade da sua cidade e você não pode ir na casa dos seus parentes porque eles estão do outro lado do muro. Olha que coisa horrível. Bom, vamos aí aos países da América Latina. Nessa ordem bipolar aí, a América Latina era uma importante zona de influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele praticamente controlava toda a América Latina no âmbito ideológico, político e militar, tá certo? Então, o mundo aqui para essas bandas estava mais sob domínio dos Estados Unidos. Tínhamos aí algumas pequenas exceções, como por exemplo Cuba, tá certo? Cuba já era um país mais voltado aos ideais socialistas, tá certo? Então, continuando, vamos ver o que temos aqui. Os países da África. Durante esse período aí da Guerra Fria, né, após a Segunda Guerra Mundial, vários países da África eles conseguiram ali o seu processo de independência, tá certo? Então eles conseguiram ali a independência dos países onde eles já estavam presos ali, que eles haviam sido colonizados, tá certo? Então a gente tem aqui uma libertação dos povos africanos, digamos assim. Então, durante esse período aí, vários e vários países passaram a proclamar as suas independências. Olha lá como funcionou. A gente tem aqui, ó, em verde, os países que conseguiram a sua independência aí na década de 1960, durante esse período de Guerra Fria.
de 1951 a 58. A gente tem aqui alguns países também conseguindo aí a sua independência nesse período. Temos ainda de 1961 a 1968 aqui em roxo. Olha lá a grande quantidade. De 1974 a 77, Angola e Moçambique, né, os países aí de língua portuguesa. E é isso. Vamos passar aqui para frente e ver o que temos mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fim da Guerra Fria. Durante décadas, a União Soviética investiu muito pesado lá para poder fazer frente aos Estados Unidos, né? Investindo em tecnologia, em armamentos e etc. Porém, isso aí fez com que a economia da União Soviética tivesse um impacto, né? A população começou a sentir o impacto porque o sistema era socialista. Se o sistema era socialista, era para dividir as riquezas do país entre a população. Porém, isso não estava acontecendo. E aí, ao assumir o governo soviético em 1985, Mikhail Gorbachev, ele iniciou a abertura do sistema político, um plano chamado aí de Glasnost, e a reestruturação econômica, que foi a perestroika, né? Então ele iniciou esses dois planos aí de reestruturação política e econômica, tá certo? Para tentar dar uma mudada aí para ver se a União Soviética conseguiria continuar evoluindo e fazendo frente aos Estados Unidos. Porém, essas mudanças elas se propagaram pelo bloco socialista e culminaram na dissolução da União Soviética. Por que aconteceu isso? Porque os investimentos já tinham sido muito altos, a população estava bastante afetada, tinha muita crise ocorrendo dentro do território e os países que estavam ali dentro da União Soviética, eles já estavam querendo abandonar o barco, né? E aí, quando a situação ficou insustentável, eles finalmente pularam fora, tá certo? Então, em 1991, a União Soviética deixou de existir após a separação de grande parte de suas repúblicas. Então, os países que se juntaram para formar a União Soviética, eles se separaram novamente e foram eles passaram a se controlarem sozinhos, tá certo? Temos aí então uma nova ordem mundial ocorrendo, né? Então temos agora um mundo não mais bipolarizado, temos uma outra ordem mundial sendo estabelecida, né? Alguns estudiosos chamam esse período aí de desordem mundial, onde a gente não sabia o que ia acontecer, mas nesse novo contexto político, os Estados Unidos surgiu como uma grande potência econômica e militar. Então, os Estados Unidos se destaca aí a partir do início da década de 1990. Outros países ainda tiveram uma certa importância, como a Alemanha e o Japão, mas ninguém abalou aí a hegemonia dos Estados Unidos. Até hoje, que hoje temos aí a China fazendo frente aos Estados Unidos. Bom, galera, por hoje é só. Vamos finalizar essa aula por aqui. Daqui a pouco eu vou deixar também uma revisão para vocês. Tá certo? Então, valeu, falou, é nóis!